Como a escalada autoritária do Donald Trump é lida com as óticas do feminismo. A gente vai fazer isso aqui hoje. Meu nome é Emília Lacombe, eu sou escritora, jornalista, cronista, roteirista e feminista. Nesse canal a gente analisa os acontecimentos do dia a dia usando as ferramentas que o feminismo dá pra gente. Então vamos lá. O que me levou a fazer esse vídeo é o ataque que o Trump promoveu contra uma das diretoras do Banco Central americano, que é o Federal Reserve, conhecido como Fed. São 6 diretores e um presidente. Só tem uma diretora, que é uma mulher negra. Tem outra mulher, havia mais 2, mas uma pediu demissão, e o Trump vai indicar um outro, provavelmente. E aí tem a Lisa Cook, que é uma mulher negra, e foi pra cima dela que agora o Trump foi dizendo que ela teria cometido fraude hipotecária. Então ele vai tirar ela de lá e aí ele vai dominar, ele fala isso, tá, gente? Vai dominar o Banco Central, que é independente. E tudo isso tem a ver com o Banco Central controla política monetária, que controla a inflação. Como as mega taxações que ele promove são altamente inflacionárias, ele quer ter esse controle também, tá? Então a Lisa Cook já avisou que não sai e que vai processar. Estamos nesse cenário. Por que ele foi pra cima da Lisa Cook? Ela é uma mulher negra, então ela seria o alvo dele, preferencial, porque ele é machista e é racista, mas não apenas por isso. A Lisa Cook, ela é uma professora de economia que entende economia como ciência humana. E entre todos os diretores lá do Fed, ela é a única que fala que desenvolvimento econômico só acontece com justiça social. Então isso é intolerável para ele foi para cima dela. Mas essa é a ponta de um iceberg, que diz que é central para essa ideologia de extrema-direita, e a gente tem vários atores dela pelo mundo, né? O Trump é só um deles. É central a agenda de gênero. Como ela se manifesta? Esses caras falam em Deus, pátria e família. É um slogan fascista que eles usam muito livremente, né? Deus, pátria e família. O que é a família? A família para eles o pai manda, a mãe obedece, é submissa, cuida da casa e do lar. Eles falam isso. Tem filhos e os filhos reproduzem a heterossexualidade. Não há uma outra alternativa. Esse é o cenário e eles falam fortemente, eles não escondem que é essa agenda. Estão falando agora, verbalizando a ideia de que mulheres talvez tenham que perder o direito ao voto. Isso já começou a ser dito. O que eles entendem? Eles entendem que a questão de gênero, ela é absolutamente central. E aí a gente vai buscar compreender por que eles fazem isso. Da onde vem a ideia da soberania masculina para essas ideologias? Paul Preciado, que é um filósofo espanhol, um homem trans, que eu cito muito aqui, ele diz que essa ofensiva patriarcal, masculinista, começou a partir do momento em que o feminismo foi ganhando um novo giro. E aí o patriarcado se reorganizou para lutar contra isso. O Preciado, ele diz que essa é a guerra dos 1000 anos. A guerra que está sendo proposta pelos extremistas de direita e que envolve gênero. Por que é a guerra dos 1000 anos para o Paul Preciado? Porque ela não envolve a conquista de um território ou de uma cidade. Ela é a conquista. Ela envolve o corpo, o poder e a vida. É essa a guerra que está sendo travada. E se a gente não falar sobre isso, a gente vai perder essa guerra. E a gente vai viver num cenário de The Handmaid's Tale. Não é um exagero falar isso. Assim como nunca foi um exagero a quem em 2016, 2017 começou a falar que o que a gente estava vendo no mundo era fascismo. Está provado que não era um exagero. Desse mesmo jeito, não é um exagero a gente dizer que essa guerra proposta pelos extremistas de direita é contra o corpo das mulheres e por soberania masculina, dessa ideia de masculinidade. Que ideia é essa de masculinidade? É uma ideia de que homens são detentores do direito à violência. Eles dominam e exercer a violência é um direito deles. Como essa violência é exercida? Socialmente como dominação, economicamente como privilégio e sexualmente como agressão e estupro. Em 2016 o Bolsonaro já estava falando isso. Eu só não te estupro porque você não merece. Ele disse isso para Maria do Rosário mais de uma vez. E ele não foi preso. Ele não foi caçado. É isso, ele já estava verbalizando
fazendo isso. Então, a ideia dessa guerra que propõe a dominação de homens sobre mulheres é uma dominação que o patriarcado já naturaliza, mas que porque a luta das mulheres estava ganhando terreno, ela se refez, ela se reorganizou. E o Trump representa isso. O Trump é um presidente condenado por estupro. O Trump é um presidente condenado por estupro e acusado de dezenas de outros crimes sexuais contra mulheres. Esse é o cara que se autoriza a falar que a diretora do Fed teria cometido uma fraude hipotecária e que isso é inadmissível. É admissível você estuprar, mas é inadmissível cometer uma fraude hipotecária. O projeto de sociedade do Trump e de todos aqueles que imitam o Trump é exatamente esse. É um projeto de soberania masculina. É uma guerra que se dá no corpo, no prazer e na vida. É isso que está em disputa. Corpo, prazer e vida. Não é território, não é cidade. E ela é complexa porque do outro lado, tensionando os extremistas de direita e conquistam hoje com direita e com centro nessa guerra, a gente teria a esquerda. Mas o que a esquerda diz? Que isso não importa. A esquerda diz, isso não importa. Não é hora da gente falar dessas coisas. O problema agora é econômico. Como se não fosse um problema econômico o trabalho não remunerado das mulheres dentro de um lar. Como se não fosse um problema econômico a falta de direito a gente controlar nossos próprios corpos. A direita diz, queremos controlar os corpos. A gente vai atuar sobre sexualidade e políticas reprodutivas. Mulheres não poderão ser autônomas nessas áreas. A direita fala, a esquerda ignora. E quando fala, isso não importa agora. Isso não é importante. Isso é central. O Trump e os extremistas de direita entenderam que as questões de gênero são centrais. Porque com a emancipação das mulheres, cai muita coisa. Inclusive a dominação da masculinidade sobre os homens. Que é perversa, como a gente fala aqui tantas e tantas vezes. Ter que ser violento, não poder chorar, não poder se mostrar vulnerável, não poder se deixar atravessar. Tudo isso é o que a masculinidade faz com os homens. Então, toda essa treta faz parte da centralidade política dessas práticas do Trump. E se a gente não fala sobre isso, a gente não entende o que está acontecendo. E a gente não entende para onde tudo isso pode ir. E eu encerro dizendo o seguinte, a mais identitária das lutas é essa travada pelo Trump e por seus asseclas. Essa é uma pauta fundamentalmente identitária. Ela é sobre aprofundar e perpetuar a dominação, a soberania masculina, com todos os valores associados à violência que podem ser promovidos por isso. É isso o que está em jogo. É disso que a gente tem que falar. Então, a gente estamos aqui sem trincheira, porque a direita fala, essa é a nossa agenda, e a esquerda fala, isso não interessa pra gente. A gente vai aqui atrás de outras coisas. Balança comercial, superávit primário, a cotação do dólar, política salarial, que não fala em igualdade entre homens e mulheres, não fala. Mais ou menos pegam aí o debate da escala 6x1, sem entender que para a mulher essa escala não existe. A escala da mulher é 7x0, porque você sai do trabalho fora de casa e você chega no trabalho em casa. E você continua trabalhando. Isso é central. Tá? É um vídeo mais complexo, ele é muito importante para que a gente entenda o que está em jogo. São os nossos corpos, são políticas reprodutivas, é a nossa autonomia. É isso o que está em jogo. Não aceitem que esse é um debate menor do que nenhum outro. Não é, tá? Enfim, gente, quarta-feira a gente volta com mais um Em Contexto aqui.